Bom, terminamos a extraordinária, agora vamos começar a sessão ordinária. Declaro sessão aberta. Agradeço a presença de todos os vereadores, a ausência do vereador Cleito. Dou uma boa noite ao público que nos assiste. Então, já fizemos a oração do Pai Nosso hoje. Vamos para as atas. Passar para o vereador Marcelo, que faça a leitura da ata 011 de 2020. Ata 011 da sessão ordinária do dia 20/4/2020 da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores do Rondon, Estado do Paraná, com comparecimento de todos os vereadores, à exceção do vereador Rafael Cuco. Após o senhor presidente, passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Seguindo, passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício 020/2020, de autoria dos vereadores Edson Roberto Rocha, Cleiton Maurício de Barros, Donizete Rugelli, requerendo ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação que destinem os recursos da merenda escolar aos estudantes de toda a rede pública de ensino municipal durante todo o período da pandemia. Após havia na pauta o ofício de 021/2020, onde requer do Poder Executivo que o CRAS, a PMI e a Agência do Trabalhador auxiliem a população no preenchimento do cadastro para recebimento do auxílio emergencial destinado para o governo federal, se necessário, possa determinar alguns servidores para auxiliar em seguida via o ofício número 22/2020, de autoria do vereador Edson Roberto Rocha, onde requer desta casa que oficie o chefe do Poder Executivo, onde o mesmo possa estar informando a respeito do contido do Acórdão 134/14, seguindo Câmara, documentos em anexo para instituir a apreciação e votação das contas do exercício financeiro 2008. Seguindo, o vereador Edson Roberto discorreu sobre o requerimento. Após, passou para a ordem do dia, não havia nada na pauta. Seguida, passou para explicações pessoais, onde não havia ninguém inscrito. Após, o senhor presidente agradeceu a presença a todos e declarou em sessão encerrada. Coloca a ata número 011/2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 013 de 2020. Ata 013/2020, da sessão ordinária do dia 27/4 da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores do Rondão, Estado do Paraná, com o comparecimento de todos os senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Seguindo, passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício 024/2020, de autoria dos vereadores Edson Roberto Rocha, Cleiton Maurício de Barros, Donizete Rugelli, requerendo ao Poder Executivo e à Secretaria de Saúde a fim de que adquiram equipamentos de proteção individual (EPIs), todos os servidores públicos, incluindo os servidores que trabalham no cemitério municipal, pois estão todos totalmente desprotegidos. Após havia na pauta o ofício 025/2020, onde requer do Poder Executivo do setor rodoviário a fim de suprimir temporariamente a coleta biométrica de ponto, por causa da aglomeração funcional e social. Seguindo, o vereador discorreu sobre o requerimento. Após havia o ofício de 026/2020, requerendo do Poder Executivo do setor competente a fim de que possa agilizar o programa PNAE, compra direta, para que vez que os produtores estão produzindo as suas mercadorias e as mesmas estão se perdendo. Em seguida, havia o ofício 027/2020, onde requer do chefe do Poder Executivo que possa disponibilizar os recursos de sobra de caixa desta casa. Recurso esses das sobras do repasse do décimos, a fim de devolvê-los ao Poder Executivo para que possa ser usado no auxílio do combate de epidemias.
do coronavírus. Tudo de conformidade com os normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Após haver na pauta ofício 028/2020, de autoria do vereador Marcelo Trevisan, onde requer do Poder Executivo do departamento competente a fim de que possam fazer limpeza geral nos bueiros em nosso município. Seguia de vir na pauta moção de pesar à família Iubel, em homenagem ao professor Stanislau Iubel. De iniciativa dos vereadores Edson Roberto Rocha, Creiton Maurício de Barros e Donizete Rugelli. Seguido, o senhor presidente deixou a palavra franca, usando o vereador Donizete Rugelli, Edson Roberto Rocha e Creiton Maurício de Barros, e para esclarecer e defender os referidos requerimentos e a referida moção. Seguindo, a vereadora Ana Maria Lira falou sobre os pontos digitais, sendo aparteada pelo vereador Edson. Seguindo, o vereador Marcelo Trevisan, usando a palavra, defendeu seu requerimento. Após, o vereador Rafael Cuco discorreu sobre o requerimento da biometria, ora apresentado, e manifestou seu apoio. Seguindo, o vereador Miro Sardeto fez suas colocações sobre a flexibilização nas aberturas do comércio, de um modo geral, bem como as questões de isolamento social e pontos ecumênicos. Após, aparteu o vereador Marcelo Trevisan, tratando do referido assunto, em respectiva sobre os motoristas das ambulâncias. Após, o vereador Miro Sardeto retornou a palavra e teceu seus comentários sobre o determinado assunto, inclusive dos equipamentos de proteção e segurança para os profissionais da saúde. Após, fez suas homenagens ao professor Stanislau, mencionando que o mesmo foi seu professor. Em seguida, o vereador Edson falou sobre a flexibilização do comércio, sendo confrontado pelo vereador Rafael. Seguindo, o vereador Marcelo discorreu sobre a moção de pesar da família Iubel, dizendo que foi seu aluno também. Após, o senhor presidente discorreu sobre os recursos de sobra de caixa dessa casa, onde mencionou sobre o interesse em fazer uma reforma nas cadeiras da secretaria e do auditório. Após, passou para a ordem do dia. Não havia matéria na pauta, e seguindo, passou para explicações pessoais, onde não havia nada, ninguém inscrito. Após, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 013/2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 015/2020. Ata 015/2020 da sessão ordinária do dia 4/5/2020 da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, Rondon, Estado do Paraná. Com o comparecimento de todos os senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das atas 9, 10, 12, 14 de 2020. Após lidas, as mesmas foram à votação, sendo aprovadas por unanimidades, sem ressalvas ou impugnações. Após, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. O ofício 025/2020, de autoria do Executivo, em resposta aos pedidos dos vereadores dessa casa. Seguindo, passou para o expediente comum, onde usou a palavra o vereador Edson Roberto Rocha, abordando sobre os recursos oriundos do governo federal para toda a população de Rondão, incluindo o município de Rondão. Disse ainda que Rondão já recebeu 194 mil e agora mais 1.217.000. Isso tudo para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Seguindo, usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo que ele, o vereador Edson, pediram uma prestação de contas. Disse ainda por nós não contarmos com UTI em nossa cidade. Os casos urgentes do Covid serão encaminhados para a Cidade Norte. E em nossa atenção básica de saúde, simplesmente vai usar os recursos para sua proteção e proteção primária da população. Em seguida, solicitou mais uma vez, juntamente com o vereador Edson, requerer a prestação de contas desse dinheiro também. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Rugelli, explicando como vai acontecer a liberação desses recursos pelo governo federal. Seguindo, usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, dizendo que esteve com o prefeito em seu gabinete para tratar de um assunto sobre algumas atitudes que ele tomou em relação a alguns funcionários. Lá também ele me relatou alguma coisa sobre a liberação desse recurso, e mais de R$1 milhão.
me mostrando uma tabela de depreciação de recursos recebidos pelo município, onde me disse ainda que 1 milhão e pouco não é para o Covid-19, sim para suprir essa depreciação, requerendo ao Poder Executivo e à Secretaria de Saúde a fim de que adquiram equipamentos de proteção individual EPIs a todos os servidores públicos, incluindo os servidores que trabalham no cemitério municipal, pois todos estão totalmente desprotegidos. Após passou para a ordem do dia, onde não havia nada na matéria na pauta, em seguida para as explicações pessoais, onde não havia ninguém inscrito. Após o senhor presidente agradecer a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 015 de 2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Não temos nada no pequeno expediente, passamos para o expediente comum. Expediente comum, temos um ofício, ofício 032 de 2020. Senhor presidente, servimos o presente para solicitar de Vossa Excelência que digne-se fazer novas considerações ao ofício para as referidas comissões, a quais figuram como presidentes, que na ocasião solicitaram apreciação de relatório de prestação de conta do ex-prefeito Roberto Aparecido Corredato, exercício 2015, sendo que fazemos isso, pois vislumbramos fatos novos e supervenientes que chegaram ao nosso conhecimento, advinhos do processo de licitação da tomada de preço de número 07/2015, onde foi vencedora do certame AM Tecnologia em Gestão em Serviços SS Limitada. Entretanto, cabe-nos requerer que, em razão disso, as referidas contas sejam devolvidas para a nova apreciação daquela Corte de Contas, uma vez que ficou observado que o objetivo licitado é controverso e contrário ao do resultado, não cabendo pagamento antecipado como ora ocorreu. Como isso, havendo inconsistência nas contas prestadas, cabe ao Poder Legislativo observar essas variantes, em busca de esclarecer o problema, ora observar ao órgão julgador de origem, para nova análise. Se assim julgaram necessárias e, posteriormente, quem remetam novamente a esta Casa de Lei para o julgue das referidas contas, como já as inconsistências resolvidas. Sem mais, e conto com cautela e estilo, esperamos acatamento, externamos nossos agradecimentos respeitosamente. Rondão, Paraná, 18 de maio de 2020. Rafael Colombo Cuco, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Valdomiro Sardeto Piccoli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Senhor presidente, em tempo, Pois não, vereador? é necessário que se coloque esse ofício em votação, porque é uma decisão vinculante, sabe? Ela tem que ter maioria qualificada, para agora que Vossa Excelência for emitir o seu ofício representando esta casa junto ao Tribunal de Contas, baseado nesse pedido, ele consta com maioria qualificada de votação, para que o Tribunal de Contas avalie com bastante seriedade e olhe para essa licitação e corrija aquilo que achar que é necessário, como está constando aí no texto, e se não houver nada de incoerência, de incongruência, ele devolve essa casa para que nós votemos aí na maior brevidade possível. Então, há necessidade da colocação em plenário para a votação do referido ofício. Obrigado. Eu vou colocar o ofício, senhor vereador, em discussão e depois eu coloco ele em votação. Então, vereadores que queiram se inscrever. Vereador Rafael. Senhor presidente, só vou fazer um breve comentário, como eu sou presidente de uma das comissões e o vereador Miro é da outra, e faz parte da minha também. A gente caminhando esse ofício para o senhor presidente, porque foi levantado fatos novos da prestação de contas do ano, se eu não me engano, é 2015. 2015, se eu não me engano, não.
2015, que um problema com o pagamento a respeito de uma licitação, como foi abordado pelos documentos solicitados pelo vereador Donizete, com todas as informações que nós tivemos a respeito quando fomos estudar o projeto, a prestação de contas, fomos abordados faz novo, então solicitamos o encaminhamento para o retorno ao Tribunal de Contas, para que faça uma análise mais detalhada e possa estar devolvendo para essa casa, com as devidas análises, como pareceres deles, para a gente podendo votar com maior seriedade. Era só isso. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Edson. Senhor presidente, Pois não. a gente tem que esclarecer, principalmente para a população, né, que às vezes ficam perdidas assistindo as nossas sessões e pedem informação para a gente. Então, deixar bem esclarecido que foi feita uma reunião com os vereadores, né? Alguns vereadores não participaram porque tinham outros compromissos, juntamente com a nossa advogada da Câmara, né, que é da assessoria jurídica da Câmara, que nos orientou, orientou a todos os vereadores e orienta principalmente a presidência dessa casa, que esse ofício a gente já fez em comum acordo, né, conversado aqui, para que, de fato, possamos ter um respaldo maior quando o Tribunal de Contas colocar o seu parecer nesse projeto, por eles ter ocorrido alguns fatos novos levantados por esta casa. Eu, como disse na reunião aquele dia, tenho certeza que nós, vereadores, somos capazes de votar esse projeto, somos capazes de colocar o nosso voto ali favorável ou não, mesmo com esses fatos novos. Mas, em comum acordo com a maioria, ele vai ser devolvido para que o Tribunal de Contas também dê o seu parecer para que a gente possa fazer uma apreciação depois. Então, era só para deixar esclarecido, principalmente para os nossos cidadãos que acompanham a gente pela rede social. Muito obrigado. Ninguém mais fazer uso da palavra. Então eu vou colocar o ofício 032/2020 em votação. Vereadores favoráveis se manifestam e, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Como não temos mais nada no expediente comum, na ordem do dia também não, passando para explicações pessoais. Vereador queira se inscrever? Senhor presidente, acho que o senhor pulou uma parte. O senhor estava no pequeno expediente e... Eu estava no expediente comum. Não Então, tem nada na ordem do dia. Agora... eu iria fazer uso da palavra, pode ser explicação pessoal, não tem problema. Ia fazer Tudo bem, uso no expediente comum, mas eu faço agora na especial. Nós estávamos no expediente comum. Depois a gente joga para cima. Isso. Então, pode ir para explicações pessoais, então? Pode ser. Então, passando para explicações pessoais. Vereador Edson, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, público que nos acompanha, eu vou voltar agora a 18 de maio de 2000, né? 18 de maio de 2000, iniciou-se no Brasil uma campanha contra o abuso e a violência sexual contra as crianças e os adolescentes. Então, no dia 18 de maio de 2000, há 20 anos atrás, hoje faz exatamente 20 anos, que o poder público, através das secretarias, através das escolas, principalmente as escolas, faz um trabalho muito forte em combate ao abuso e à violência sexual contra as crianças e os adolescentes. Então, deixar aqui hoje marcado, né, que hoje é o Dia Nacional contra o combate do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e deixar também parabenizar a todos os profissionais, pessoas e as redes de proteção que fazem esse trabalho no nosso município, na nossa região, para combater o abuso sexual. E, nesse dia 20 também, foi criado um Disque Denúncia, que é o Disque 100. Qualquer coisa que algum cidadão, alguma pessoa souber, pode denunciar no Disque 100
ele é sigiloso, não aparece a denúncia. E assim, as equipes e as redes de proteção de cada município vão estar indo averiguar para fazer o trabalho e a proteção a essas crianças e adolescentes. Era só isso que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Mais ninguém com a palavra? Então, eu convoco os senhores vereadores amanhã, às 19h30, sessão extraordinária. E aí eu não sei, semana que vem, estive conversando com a nossa advogada, né? Como que vai ser essa epidemia chegando, na cidade vizinha já bastante casos. Eu não sei se nós não vamos ter que parar a sessão por uns dias. Essa semana a gente vai analisar junto com a nossa advogada, junto com os vereadores, vamos entregar na mão de Deus. Então eu declaro a sessão encerrada e que Deus nos acompanhe, que todos que estão nos assistindo fiquem com Deus. Não pegou?